Hoje nós vamos encarar de frente um dos maiores medos de quem está utilizando as novas canetinhas de emagrecimento, a flacidez extrema e a perda de massa muscular. Você já ouviu falar de cara de Ozempic ou corpo de Ozempic? Aquele aspecto de que a pessoa emagreceu, mas ficou com uma aparência envelhecida, sem tônus e com a pele sobrando. Isso acontece por um erro básico que a maioria das pessoas e até alguns médicos estão cometendo. Eles focam apenas no número que desce na balança, mas ignoram o que está saindo do corpo. Se você perdeu 10 quilos e 4 deles são de músculo, você não está apenas emagrecendo, você está destruindo o seu metabolismo e preparando o terreno para o efeito sanfona. Essa preocupação com a flacidez não é vaidade, ela é saúde. A massa muscular é o seu maior órgão metabólico. É ele que queima calorias em repouso, que regula a sensibilidade à insulina e que te dá força e autonomia para viver. Quando você perde músculo, você não está apenas perdendo a forma física, você está perdendo anos de vida saudável. Você está perdendo a capacidade de se mover com liberdade, de brincar com seus filhos ou netos, de carregar as suas compras sem dificuldade. É uma perda que vai muito além da estética, impactando diretamente na sua qualidade de vida e em sua longevidade. Mas hoje, 2026, nós temos o Mondiário Atizapatida. Ela é diferente. Por ser um duplo agonista, agindo nos receptores do GLP-1 e GIP, ele nos dá uma oportunidade única de preservar a saúde do tecido adiposo e do seu músculo. Mas isso não acontece se você seguir o protocolo que eu vou te revelar agora. Vamos falar sobre a sinergia entre a atizapatida e a meta de proteína de 1 grama a 2 gramas por quilo. É o treino de força que destrava o seu resultado estético. Fique comigo porque esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga o seu tratamento. Prepare-se para entender o que a ciência esse ano nos ensina sobre emagrecer sem sacrificar o que há de mais valioso no seu corpo, os seus músculos. Para entender por que a atizapatida é superior para a estética do que as canetinhas da geração anterior, precisamos entender o GIP. Enquanto o Ozempic foca quase exclusivamente no GLP-1 para tirar a fome e lentificar o esvaziamento gástrico, o Mondiário adiciona o GIP à equação. O GIP é um hormônio fascinante. Em 2025 e 2026, novos estudos mostraram que o GIP atua diretamente nos tecidos adiposo, tornando as células de gordura mais saudáveis e menos inflamadas. Ele ajuda na redistribuição da gordura e, mais importante, ele tem um efeito poupador de nitrogênio no músculo. Muitas pessoas não sabem, mas o receptor do GIP, aquele que a atizapatida ativa, mas o Ozempic não, está presente não só na gordura, mas também nos nossos ossos e vasos sanguíneos. Estudos do ano passado, 2025, mostraram que a ativação do GIP ajuda a reduzir a reabsorção óssea. Isso é crítico. Quando emagrecemos muito rápido, corremos um risco de perder a densidade óssea junto com a gordura. A atizapatida oferece uma camada extra de proteção do que a semaglutida não oferecia. Ao manter seus ossos fortes e seu tecido adiposo saudável, você cria um ambiente hormonal muito mais saudável para a manutenção da massa magra. É como se a atizapatida preparasse o terreno para que a proteína que você come seja realmente aproveitada pelo seu músculo. Isso significa que, teoricamente, a atizapatida ela protege mais o seu músculo do que a semaglutida pura. Mas aqui está o pulo do gato. Essa proteção ela só funciona se você der ao seu corpo a matéria-prima necessária. Sem proteína suficiente, o seu corpo vai quebrar o seu próprio músculo para obter aminoácido essencial, independente da caneta que você esteja utilizando. Imagine que o GLP-1 é o maestro que desacelera a orquestra da fome, enquanto o GIP é o afinador que melhora a qualidade de cada instrumento, especialmente os que tocam na seção da gordura. Essa dupla ação da atizapatida significa que você não está apenas comendo menos, o seu corpo está aprendendo a lidar com a gordura de uma maneira mais inteligente. Ela está sendo reprogramado para ser mais eficiente. E essa reprogramação é crucial
para evitar o efeito sanfona, porque ela ataca a raiz do problema metabólico e não apenas o sintoma da fome. A flacidez que as pessoas tanto temem não é culpa do remédio, é culpa da desnutrição proteica induzida pela falta de apetite. Como você não sente fome, você não come. E se você não come, proteína, o seu corpo come você por dentro. O resultado é aquela aparência de derretimento. Hoje nós vamos aprender a evitar isso com números exatos. No entanto, isso é fundamental mesmo com essa vantagem do GIP. O corpo ainda precisa de estímulos anabólicos. Se você está em déficit calórico significativo, o seu corpo é uma máquina de sobrevivência. Ele vai priorizar a manutenção das funções vitais e, se não houver proteínas e estímulo de força, ela vai catabolizando o seu músculo para obter energia. É um mecanismo de defesa ancestral. Por isso a tirzepatida é uma ferramenta poderosa, mas não uma licença para ignorar os fundamentos da nutrição e do exercício. Ela potencializa seus esforços, mas não as substitui. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para um emagrecimento inteligente e duradouro. Vamos falar um pouquinho dos números. Se você quer manter a firmeza da sua pele e a densidade do seu músculo enquanto utiliza Mondiaro, anote esse número: 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Se você pesa 80 quilos, você precisa de aproximadamente 130 gramas de proteína pura por dia. E eu não estou falando de 130 gramas de frango, estou falando de proteína contida no alimento. Para você ter uma noção, tá? 100 gramas de peito de frango tem cerca de 30 gramas de proteína, ou seja, você precisaria de quase meio quilo de frango por dia ou uma combinação inteligente de ovos, carne, whey protein e leguminosas. Eu sei que comer 1,5 gramas por quilo de proteína parece impossível quando você está sem fome. Por isso, a estratégia desse ano é a suplementação inteligente. Por exemplo, um shot de proteína matinal. Começar o dia com 30 gramas de whey protein é leve, rápido e já te garante 25% da sua meta antes mesmo de você sentir qualquer náusea matinal. Por que 1,5 gramas? Porque esse ano 2026 os consensos de medicina esportiva e metabólica confirmaram que esse é o limite mínimo para sinalizar a síntese proteica muscular em um estado de déficit calórico agressivo. Abaixo disso, o seu corpo entra no catabolismo. Para ilustrar melhor, vamos a alguns exemplos práticos de como atingir essa meta de 1,5 gramas de proteína por quilo. Se você pesa 70 quilos, sua meta é 110 gramas de proteína. Isso pode ser distribuído ao longo do dia da seguinte forma. Vou dar aqui um exemplo, tá? Café da manhã, 3 ovos grandes, já tem aí por volta de 20 gramas de proteína, mais um copo de iogurte grego, 15 gramas de proteína. Lanche da manhã, um scoop de whey protein, 20, 25 gramas. No almoço, 150 gramas de peito de frango, já dá aí umas 40 gramas de proteína, mais salada. Lanche da tarde, uma porção de queijo cottage, 10 gramas de proteína. Jantar, 100 gramas de salmão, 100 gramas de um peixe, umas 20 gramas de proteína, mais vegetais. No total, 130 gramas. Percebe como é possível, mas exige planejamento e intencionalidade? É aí que a suplementação se torna sua maior aliada caso você não consiga atingir essa meta. Não como um substituto da refeição, mas como um complemento estratégico dentro desse cenário. Outro ponto crucial é a distribuição da proteína, tá? Não adianta comer toda a proteína numa refeição só. O seu corpo tem uma capacidade limitada de sintetizar proteínas em uma única refeição. O ideal é distribuir essa ingesta de 3 a 5 refeições ao longo do dia, com pelo menos aí de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. Isso garante um maior fluxo constante de aminoácidos para o seu músculo, otimizando a síntese proteica e minimizando o catabolismo. O desafio é que, com o Mondiaro, você não tem vontade de comer. A comida parece pesada, por isso, estratégias precisam ser líquidas e fracionadas. O uso de whey protein de alta qualidade e aminoácidos essenciais torna-se obrigatória e não opcional dentro desse cenário. Você precisa bater uma meta de proteínas como se fosse uma medicação. Proteínas primeiro, o resto depois. Se você encher pouco espaço que tem no estômago com carboidrato simples ou gordura, você está assinando um contrato de flacidez. E por que essa obsessão com a proteína? Porque é um macronutriente
que dá mais saciedade. Ao priorizar a proteína, você naturalmente reduz a ingesta de carboidratos e gorduras vazias, que são as que mais contribuem para o ganho de peso e a inflamação. Além disso, a proteína ela tem um alto efeito térmico, ou seja, seu corpo gasta mais energia para digeri-la e metabolizá-la, o que contribui para o déficit calórico. É uma estratégia de ganha-ganha para quem busca emagrecimento e qualidade com a tirzepatida. Agora, preste atenção num detalhe muito importante, tá? A proteína sem estímulo é apenas caloria. Para o seu corpo entender que aquele músculo deve ser preservado, ele precisa de uma razão, de um motivo. E essa razão se chama tensão mecânica. O treino de força e a musculação é o que destrava o seu resultado estético final. Quando você levanta peso, você cria microlesões que sinalizam para o seu cérebro: ei, eu não queime esse músculo, eu preciso dele para sobreviver a esse esforço. Vamos aprofundar o treino de força. Não é qualquer treino. Para quem está em déficit calórico induzido pela tirzepatida, o foco deve ser exercícios multiarticulares que recrutem grandes grupamentos musculares e gerem uma resposta hormonal anabólica mais potente. Pense em agachamento, levantamento terra, supino, remadas e desenvolvimento. Esses são os movimentos que sinalizam ao seu corpo a necessidade de manter e até construir massa muscular, mesmo em um ambiente de restrição calórica. Um erro comum é focar exercícios isolados ou em cargas muito leves. Esse ano a ciência do treinamento de força para a preservação da massa muscular é clara. Você precisa desafiar seus músculos. Isso não significa levantar pesos absurdos, mas sim treinar com intensidade suficiente para gerar a fadiga muscular dentro, por exemplo, de 8 a 10 repetições por série. A progressão de carga é fundamental. Se você não está ficando mais forte, você não está dando ao seu corpo o estímulo necessário para reter o seu músculo. Muitas pessoas cometem o erro de fazer apenas cardio, por exemplo, caminhadas e corrida, enquanto começam a utilizar a caneta. O cardio é ótimo para o coração, mas ele não protege o músculo da mesma forma que o treino de força. Na verdade, o excesso de cardio em déficit calórico pode até acelerar a perda de massa magra. Um erro fatal que vejo nesse ano são pessoas utilizando o Mounjaro e fazendo cardio em jejum prolongado. Escute bem o que eu vou falar. Se você já está em déficit calórico profundo por causa do remédio e ainda faz o cardio intenso em jejum, seu corpo vai buscar energia nos seus aminoácidos musculares através de um processo chamado de gliconeogênese. Você está literalmente derretendo seu músculo para conseguir caminhar na esteira. A recomendação atual é: treine alimentado, mesmo que seja apenas um shake de proteínas, e foque na musculação. O cardio deve ser um temperozinho e não um prato principal. Além disso, a frequência do treino é importante. 3 a 4 sessões semanais com um bom descanso entre eles permite que seu músculo se recupere e cresça. E não se esqueça da forma correta de execução. Um bom profissional de educação física é o seu aliado mais importante nesse processo da musculação. Ele vai garantir que você treine de forma segura e eficaz, maximizando os resultados e minimizando o risco de lesões. O músculo é o seu maior aliado na luta contra o efeito sanfona e ele é o motor metabólico. Quanto mais músculo você tem, mais calorias você queima em repouso e mais fácil se torna manter o peso perdido a longo prazo. O treino de força não é apenas para construir um corpo bonito, é para construir um corpo funcional, saudável e metabolicamente eficiente. É a sua apólice de seguro contra a flacidez e o reganho de peso. Em 2026, o protocolo de elite para usuários da tirzepatida é, no mínimo, 3 a 4 vezes por semana de musculação intensa. Não é uma fisioterapia, tá? É treino de força real. É isso que vai dar o aspecto tonificado, que vai preencher a pele e evitar aquele aspecto de balão murcho. O músculo é o que dá forma ao corpo. Sem músculo, você apenas tem uma versão menor e mais flácida de si próprio. Com músculo, você é uma versão atlética e saudável. O monitoramento não se resume apenas a exames de sangue. Ela é uma avaliação contínua da sua composição corporal. Em clínicas de ponta, isso envolve a bioimpedância regular. Tem até um exame chamado de DEXA, que serve para acompanhar a evolução da sua massa magra e da sua massa gorda. Não basta ver o peso na balança diminuir. Precisamos saber de onde esse peso está vindo.
Se a sua bioimpedância mostra uma queda significativa da sua massa muscular, é um sinal de alerta para ajustar a ingesta proteica e a intensidade do treino. Outro ponto crucial é a hidratação. A tirzepatida ela pode causar náusea e, em alguns casos, diarreia, o que pode levar à desidratação. A água é essencial para todos os processos metabólicos, incluindo a síntese proteica. Mantenha-se hidratado com água, eletrólitos e, se necessário, chás de erva. A desidratação ela pode mascarar a fome e dificultar ainda mais a ingesta adequada de nutrientes. E não podemos esquecer do sono. A privação do sono é um dos maiores sabotadores do emagrecimento e da manutenção da massa muscular. Durante o sono profundo, seu corpo libera hormônios anabólicos como o GH, que é o hormônio do crescimento, que são cruciais para a recuperação muscular. Se você está utilizando a tirzepatida, mas dormindo mal, você está perdendo uma parte importante da equação. Priorize de 7 a 9 horas de sono por dia de qualidade. Crie uma rotina relaxante antes de dormir. Evite telas e cafeína à noite. O sono é tão importante quanto a proteína e o treino para o seu sucesso. Finalmente, a saúde intestinal. A tirzepatida ela atua no trato gastrointestinal e a saúde da sua microbiota intestinal ela é fundamental para a absorção dos seus nutrientes. Considere a inclusão de probióticos, prebióticos na sua dieta, sempre com orientação profissional. Um intestino saudável garante que a proteína que você está se esforçando para comer seja de fato absorvida e utilizada pelo seu corpo. Um ecossistema complexo e cada peça importa para o resultado final. Emagrecer com saúde é uma arte. Não se contente apenas em ser magro. Busque ser forte, firme e vital. Mondiaro é uma ferramenta incrível, mas o artista é você. Lembre-se, a jornada do emagrecimento com a tirzepatida é uma oportunidade de ouro para redefinir a sua relação com o corpo e a saúde. Não desperdice focando apenas o número da balança, foque na sua composição corporal, na sua energia, na sua força e na vitalidade. Você tem em mãos uma ferramenta mais poderosa que a medicina moderna já desenvolveu para combater a obesidade e suas comorbidades nos últimos anos. Mas o sucesso a longo prazo não virá apenas da caneta, ele virá da sua dedicação em nutrir o seu corpo com proteínas, em desafiar o seu músculo com treino de força e em cuidar do seu bem-estar geral com sono e hidratação adequada. Seja o protagonista da sua própria transformação, eduque-se, questione e trabalhe em parceria com profissionais da saúde que entendam essa nova fronteira da medicina. O futuro do emagrecimento é inteligente, é estratégico e, acima de tudo, saúde e longevidade. Não se contente com menos do que isso. Você merece um corpo forte, saudável, livre de flacidez, capaz de viver plenamente cada dia. Tirzepatida abriu uma porta para essas possibilidades. Agora cabe cada um caminhar por ela com sabedoria, determinação. E se esse vídeo te ajudou a entender como proteger o seu corpo, deixe seu like, compartilhe com quem também está nessa jornada e vamos elevar o nível de emagrecimento no Brasil. Inscreva-se para mais atualizações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga.